Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 1 minuto, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News, nesta manhã de terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, frio, chuva, estamos nas estações aí, outono e inverno, então já deu para perceber que, apesar do efeito El Ninho, o friozinho também está chegando. 10 horas mais 1 minuto, hoje os comentários são de Juliana Souza, nas operações técnicas, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia a todos que nos acompanham aí nas redes da Virtual News. Bom dia, Maria Clara. Vamos lá, terça-feira, chuvosa, frio, né? Agora não tá chovendo, mas um friozinho bom. Tá chegando aí o inverno já. Falta um pouquinho mais de... Um pouquinho menos de um mês para o frio. Porta, né? Prepara o seu casaco, pega aquele agasalho que está em bom estado e que você não usa mais e doe. Ajude alguém. A campanha do agasalho está começando. Acho importante a gente já trazer essa pauta logo de cara, porque o frio tá aí, hein? Calor humano. Por falar em calor humano, mandar um bom dia especial para você que está aniversariando hoje. Para quem aniversaria nesse dia 30 de maio, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. É isso aí. Juliana, vamos às notícias? Bora, vamos lá. Vamos às notícias que fazem parte deste Virtual News nesta terça-feira. Principais notícias desse dia 30 de maio de 2023. Brasília, Lula recebe líderes sul-americanos em reunião para tentar relançar a integração regional. Senadores criticam a visita de Maduro ao Brasil com honras de chefe de Estado. A avaliação de incentivos fiscais volta à pauta no plenário nesta terça-feira. Ministro do STF pede manifestação de Lira sobre MP da Mata Atlântica. Relator da PL dos planos quer proibir rescisão de contrato unilateral. Conheça o golpe do reembolso, nova prática em clínicas e laboratórios. Damares confirma que o tio é dono de avião que portava 290 quilos de maconha. Festival Internacional transforma Santos na capital da dança em junho. Essas são as matérias que fazem parte do Virtual News, né? Vamos estar falando sobre elas aqui no Virtual News. Agora, vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, municípios paulistas recebem 1,5 bilhão de repasse de ICMS nesta terça-feira. Deltan, deputado Castado deve apresentar recurso contra a decisão do TSE hoje. André Ramos, Tavares e Floriano de Azevedo Marques tomam posse como ministros do TSE nesta terça-feira. A Associação de Procuradores divulga lista de indicações para substituir Augusto Aras na PGR. E STF anula condenação de Eduardo Cunha. Maravilha. Juliana, nossa, essa última aí pegou agora, hein? Alguma delas aí que vocês querem? A última? A última foi pesada. Não, me pegou de surpresa. Eu não tinha. Às vezes a gente não tem acesso a todo o conteúdo aqui do que a gente vai comentar, né? E principalmente para não passar em branco, é bem que notícia urgente de última hora, essa daí pegou pesado, hein? Acho que pegou pesado até o Cunha. Opa, surpreendeu. Até ele. Nossa, eu não acredito que. Tem que ver, né, sobre quais condenações e de qual condenação que foi, né, revista aí essa decisão no STF. Mas preocupa porque a gente sabe, né, todo o contexto que se envolveu o Eduardo Cunha nesses últimos anos e as condenações que pesam sobre ele. É complicado.
A coisa vai para o STF, depois volta para o Supremo, porque vamos aguardar os desdobramentos, né? Porque teve uma reviravolta na questão do Cabral lá também, né? Então está uma situação a ser acompanhada, né? Ontem, Deltan Dallagnol esteve no Roda Viva, a tribuna, e vale a pena dar uma conferida. Não assisti ontem, Márcio. Foi colocar um pingo nos is, digamos assim. Sei. O que mais? Pingo nos is, esclarecimentos aí. O que mais? E assim, foi bem forte. Vale a pena dar uma conferida no arquivo. Eu sou fã da cultura e o Roda Viva sempre foi um espetáculo. E ontem o Roda Viva foi bem aquecido, bem rápido, digamos nem tão rápido, mas assim, a proximidade dos intervalos, a situação foi bem aguerrida, foi muito bom, foi dinâmico, vale a pena. Bom, mas voltando a essa questão do Cunha, tá aí, né? Para não passar em branco, né? 2 ministros indicados por Alexandre de Moraes assumem hoje, né, no Superior Tribunal Eleitoral. E aí, lembrando que o Deltan vai entrar com pedido hoje, né? Para rever 2 novos ministros entrando lá, tem que acompanhar mesmo. Ontem ele disse que, na verdade, a decisão foi tomada fora do que determina a lei. E que dentro da lei nada disso estaria acontecendo. Ele disse ontem no Roda Viva e argumentou e pontuou a respeito. Ainda citou vários juristas. Quer dizer, isso vai dar pano para manga. Vai dar pano para manga. 10 horas mais 7 minutos. Vamos às manchetes, vamos às notícias do Virtual News. Brasília. Lula recebe líderes sul-americanos em reunião para tentar relançar a integração regional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta terça, em Brasília, seus contrapartes sul-americanos para um retiro, com vistas a recompor o diálogo e a integração regional, paralisada após quase uma década de desavenças. Desde que voltou ao poder em janeiro, Lula tem tentado recuperar o protagonismo no Brasil, no cenário internacional, e agora pretende relançar a cooperação na América do Sul através de uma nova versão da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, da qual restam apenas 7 dos 12 membros fundadores. 11 presidentes vão se reunir a portas fechadas no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, no que Lula definiu como um retiro para dialogar de forma relaxada e franca. O Peru será representado por seu chefe de gabinete, Alberto Otárola. Espera-se que os líderes comecem a chegar às 9 horas desta terça-feira para 2 sessões. A primeira com pronunciamentos individuais e depois um debate informal, seguido de um jantar no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. O primeiro chefe de Estado a chegar a Brasília foi o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que foi reconhecido com honras por Lula nesta segunda, juntos os dois anunciaram o início de um novo tempo nas relações bilaterais. O presidente venezuelano visita o Brasil pela primeira vez em 8 anos, após ter sido barrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em meio à política de isolamento internacional liderada por Washington, devido ao questionamento de legitimidade da reeleição de Maduro em 2018. Há de endurecer sem perder a ternura? Juliana. Bom, o presidente retoma aí um diálogo que já era antigo desde o primeiro mandato dele. Essa questão da Unasul existe desde o primeiro contato do primeiro mandato. Depois, em 2008, se legitima entre os 12 países, né, da América do Sul. E é um espaço de acordos entre esses países para pensar questões regionais e para potencializar, né, os produtos, as relações comerciais, financeiras desses países. E que, ao longo desses últimos anos, foi enfraquecendo até pela saída, pela instabilidade política do Brasil, não só do Brasil, mas também Argentina, própria Venezuela. Então, eu acho que agora o presidente faz um movimento para tentar unificar esses países e tentar fazer essas relações, esses acordos acontecerem, né? Entendendo aí a potência que o Brasil é na questão de exportação. Protagonismo não tem outro lugar a não ser protagonista. Exatamente, temos dimensões continentais, não dá né? Para você falar que outro país vai ter bom. Então, né?
E aí, o curioso é essa questão que envolve o Nicolás Maduro, por conta de toda a questão que foi levantada pelos Estados Unidos, de uma denúncia, de uma penalização a ele por conta de tráfico de drogas, que não avançou. Em 2002 isso foi relaxado de uma certa forma pelo governo americano. E aí, com a eleição do presidente Lula, ele retorna aqui ao país. Eu acho que o governo cumpre o seu papel institucional de reativar a diplomacia brasileira. Mas é claro que a gente precisa estar muito atento que há governos e governos, e algumas coisas que aconteceram na Venezuela nos últimos anos chamam a atenção, principalmente as questões humanitárias, né? Que a gente precisa estar atento, não muito longe. A gente viu quantos venezuelanos entraram no Brasil pelas fronteiras do nosso norte do país por conta das condições, das péssimas condições de vida no país, na Venezuela. Então, acho que talvez, quero acreditar eu, que essa relação, o retorno dessa relação e a fortificação da Unasul possa ajudar esses países que vivem processos de gestão administrativa muito duros, quase, neste caso, ditatorial, né? Assim como outros governos também são assim, infelizmente, que isso possa ser revisto e que essas questões humanitárias sejam obedecidas por todos os países, né? Não seja só uma questão de eu resolvo aqui o meu quintal e você no seu quintal faça o que você quiser. Eu acho que pode ser uma nova porta para que esses diálogos aconteçam e que se fortifique a América do Sul como uma potência que pode ser. E o Brasil tem tudo a ganhar com isso, porque é o principal, né, produtor comercial, exportador de produtos. Então, eu acho, Marcos, que a gente precisa acompanhar com muita calma. Eu sei que existe aí um furor da oposição e isso é natural. Toda e qualquer questão que o governo fizer vai ter esse enfrentamento, e é isso. A gente viu semana passada toda a questão com relação aos ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente e mudança de clima, das reconstruções, ou dos arranjos que se fizeram dentro desses ministérios, e esvaziamentos, diga-se de passagem, e isso vai ser o tempo todo, temperatura e pressão. Então, o jogo está aí, o game está valendo. O que chama a atenção, Juliana, nessa questão do Maduro, é o fato do Tribunal de Haia estar analisando, né, internacionalmente a condição dele na Venezuela. Na verdade, as sanções, né, que estão sendo feitas por vários países em cima de Maduro. Que se mantém, né, Márcio? Que se mantém nessa condição. E a gente tem um entendimento diferenciado, né, porque nós temos o 8 de janeiro, que as pessoas estão sendo condenadas por golpe. E, na verdade, quando o país se mostra nessa diplomacia, há uma preocupação muito grande com o que isso vai reverberar aqui dentro, né? O Brasil tem relações comerciais com a Venezuela, no fornecimento de energia, se não me engano, no Pará, alguma coisa na linha de fronteira, mas a Venezuela está enfrentando sérios problemas econômicos, inclusive de falta de energia, que estão gerando falta de energia. Para ser retomado esse fornecimento, que está interrompido por causa das relações, acho que tem investimento de alguns milhões nas linhas de transmissão. Então a situação da Venezuela está muito difícil, não está fácil. É lógico, independente do Maduro ou não, o povo venezuelano merece viver toda a atenção, né? Então, eu acho que é por isso que esses espaços devem ser criados para recalcular essa rota. Mas é o que você bem falou, não dá para simplesmente falar seja bem-vindo e não lembrar o que você fez, ou o que você está fazendo. Então a coisa está andando aí. E como você falou do Senado, tem gente que já começou a já começou a botar na frigideira. Então, é isso. Vamos a mais uma matéria. Tá maduro o negócio. Tá verde não, tá maduro. A avaliação de incentivos fiscais volta à pauta no plenário nesta terça-feira, decorrida uma semana do pedido de adiamento da análise do projeto que define mecanismo de avaliação à revisão dos incentivos fiscais concedidos a empresas pela União e que resultem em diminuição da arrecadação do aumento de despesas, a PLP 41/2019, retorna à pauta do plenário nesta terça-feira, em sessão a partir das 14 horas. O projeto busca aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal,
para aliviar o alcance e o impacto dos benefícios fiscais concedidos pela União sobre as contas de estados e municípios. Para isso, são apresentados dois eixos principais: a obrigação de avaliar os benefícios e incentivos fiscais e a fixação de metas para os benefícios que não deverão ser renovados caso as metas não sejam atingidas. A fonte é da agência Senato. Juliana. Então, né, quando a gente fala em incentivo fiscal, a gente fica sempre preocupado, né, nessa questão da redução das arrecadações. Então, voltar isso à pauta, entendendo o processo político que existe dentro do Congresso Nacional, é uma sinalização de que algumas mudanças podem acontecer nesse sentido. Não obstante, a gente tem a questão do arcabouço fiscal, né, que está sendo amplamente discutida, que teve sua aprovação, mas ao mesmo tempo tem as resistências naturais de tudo que faz muitas mudanças, né, que promove muitas mudanças. Isso de fato mexe ali com quem está dentro daquele espaço de decisão. E é uma questão a ser acompanhada de perto, porque esses benefícios, da mesma forma que ajudam as empresas, eles podem significar uma baixa dessa arrecadação, e isso vai implicar nas contas lá na frente, né? Em como que o governo vai se organizar para cumprir todos os compromissos financeiros que tem a saldar. Então, vale acompanhar, porque senão, e assim, acompanhar nas 3 esferas de governo, tá? Porque é uma reação em cadeia. Se o governo federal decide por determinada situação, os estados começam a fazer esses movimentos, e as cidades também, que são a ponta que recebe, né, grande parte desses recursos vindos aí do ICMS, do Imposto de Renda, enfim, que a gente até, você fez ali na nossa abertura, até falou sobre isso, né, sobre o ICMS. É uma questão séria e que impacta no nosso dia a dia. Em relação aos municípios, é interessante quando se forma mais essa questão de acompanhamento. Mas o governo federal está distante para acompanhar. Eu acredito que essa atribuição deva ser dada aos vereadores de uma forma específica, né? Vamos analisar de perto e aprovação ou não, lógico, um acompanhamento bilateral, né? Tanto dos vereadores quanto do órgão federal. Mas a gente precisa estar de perto, porque é dado aos municípios toda essa condição, e muitos deles, muitas vezes, não aplicam esse recurso de forma a que foi originada, né? Então, vamos acompanhar. E lembrar, Márcio, que agora o governo, tanto o governo federal, os governos estaduais, municipais, estão trabalhando seus orçamentos públicos, né? Então, essa questão de arrecadação aparece agora, é discutida agora. Quais são as principais questões que a cidade precisa, que o Estado precisa, que a nação precisa, esses apontamentos, a luta por maiores recursos para uma determinada pasta, né, entre uma pasta e outra, quais são as melhorias que se precisam ser feitas, quais são os limites, né, de aplicação de recursos para determinadas áreas. Tudo isso é discutido agora. E essa questão da arrecadação, ela influencia diretamente no orçamento público. Vamos lembrar, PPA, LDO e LOA. Exatamente. PPA para 4 anos. Estamos na época de elaborar a LOA. A LDA e agora a LOA. Então vamos ver o que está acontecendo. Vamos a mais uma matéria. Ministro do FTF pede manifestação de Lira sobre MP da Mata Atlântica. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu ontem a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre a tramitação da medida provisória 1150 de 2022, conhecida como a MP da Mata Atlântica. A decisão foi tomada para instruir o mandato de segurança protocolado no Supremo pelos senadores Alessandro Vieira, Otto Alencar, Elisiane Gama e Jorge Cajuru, para contestar o jabuti inserido no texto da MP, que permitiria o desmatamento em determinados locais, como áreas e linhas de transmissão de energia, gasodutos e sistemas de abastecimento de água, sem estudo prévio de impacto ambiental. A ministra já se posicionou. O Supremo pede para verificar. Gente, não tem mais oba-oba. Acabou. Não é não. Não é para desmatar. Não é não.
Não é não aqui e sim ali. Não é não aos garimpeiros, é não a todo mundo. Nessa questão da Amazônia, vai passar as linhas de transmissão, pode desmatar à vontade, sim. Espera aí, e o ecossistema, e o impacto? E realmente, quem paga a conta? Não dá para mudar as coisas, não dá para mudar a regra do jogo para favorecer A, B ou C, ou nem mesmo para favorecer o próprio governo. Juliana. Essa questão da MP da Mata Atlântica e todos os impactos que ela tem na questão da gestão ambiental do país são seríssimas, né? E isso é um resultado dessa alternância de poder e das diferenças de enxergar essa condução da questão ambiental no país. A gente viveu 4 anos em que essas questões foram relaxadas ao extremo, onde foi permitido, parece que estava legalizada a questão da grilagem, a questão da invasão de terras, a apropriação indevida de áreas. Não estou falando aqui, evidentemente, do movimento sem terra, tá, gente? Uma coisa é invasão inapropriada de terras e outra coisa é ocupação para necessidade da população. Isso são coisas que a gente pode discutir futuramente aqui. Acho importantíssimo a gente acompanhar essa questão do movimento, porque olha como é que são as coisas, Márcio, como se fazem as cortinas de fumaça. Ao mesmo tempo que o Congresso discute essa questão da MP da Mata Atlântica, se discute o esvaziamento de 2 importantes ministérios que cuidam dessa relação. O primeiro deles, o Ministério do Meio Ambiente, que o Márcio bem falou aqui, a postura e a fala endurecida da ministra Marina Silva, que é uma sumidade no assunto e que tem se dedicado a reestruturar a questão do meio ambiente no país. E os povos originários, os povos indígenas, que é liderado pela Sônia Guajajara, que tem sofrido muitíssimo ainda com a invasão das suas propriedades demarcadas. O Brasil precisa discutir a questão da demarcação das terras indígenas, a questão da preservação ambiental. E, no contraponto, levanta-se de novo essa questão de discutir essa MP, que já devia ter caído por completo, porque ela fere gravemente todas as questões de proteção das áreas que são necessárias de serem protegidas no país. Então, essa discussão ela é grave. O governo já se posicionou em vetar diversos pontos, né, dessa MP, para não ter esse relaxamento. É como você falou, Márcio, não é não. Se não pode entrar naquela propriedade, se não pode produzir ou pode invadir para poder explorar o garimpo, não pode. Não pode. Não pode desmatar? Não pode. A gente precisa entender que o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, principalmente do nosso ecossistema Mata Atlântica e toda a extensão, quando a gente pensa no país inteiro, todas as áreas que precisam ser preservadas, isso precisa ser cuidado por nós. Parece que a gente está assinando embaixo um cheque em branco e diz assim, pode ir lá desmatar, pode ir lá fazer o que você quiser. E a gente não pode permitir uma coisa dessa, porque depois quem vai sentir as alterações climáticas, quem vai sentir a falta que todo esse ecossistema nos dá é a gente mesmo. Lembrando que você disse bem, é toda uma questão de exploração. Em Mata Atlântica, a redução foi muito pertinho, grande. Foi muito grande. Nós temos pouco de Mata Atlântica. O pouco sobrou. Os parques estaduais, são toda essa busca para preservação. E aí vem você não precisa nem pedir autorização, você já sai colocando. Não é assim. Impacto, nós vamos falar aqui da construção da segunda pista da Imigrantes, né? Que houve discussão sobre o impacto, já havia acontecido, mas já havia, né, o bioma já estava ali meio que adequado, agora não, vai se construir outra. Houve toda uma discussão para se construir uma segunda rodovia, né? Totalmente diferenciada, túneis e tudo mais. E agora você vê uma situação de que não precisa nem pedir permissão. Não, passa boiada. Não pode. Passa boiada. Quer dizer, não pode. Isso foi criticado no governo anterior, tem que ser criticado neste governo e não pode deixar de ser criticado no governo futuro. É política de Estado, não é não. Não dá para simplesmente falar, agora pode mexer, agora você vai fazer aqui, você vai fazer ali. Lembrando que Mata Atlântica, no país inteiro, ela está presente na grande parte do litoral e tudo mais. Eu lembro de uma questão de uma situação de uma refinaria de alumínio na Bahia, que havia um problema com uma área que, além de ser de preservação ambiental, também era
um espaço indígena. Sim, e você tem muitas populações ali, né? Claro que quando a gente... É engraçado isso, né? A gente vai falar de meio ambiente e sempre vem a questão da Amazônia, né? Sempre vem essas grandes áreas verdes do nosso país, que tem ocupações né, dos povos originários do nosso país, e a gente não enxerga que está aqui pertinho da gente. A Mata Atlântica também faz parte desse ecossistema diverso do Brasil. E por que tem que ser olhada diferente? Por que eu tenho que falar que eu tenho que preservar a Amazônia e eu não posso preservar a Mata Atlântica? É essa a questão. Não, não. Não é não. 10 horas mais 25 minutos. A Maria Clara puxou para a gente aqui uma questão do plenário, do Senado, referente à presença do Maduro. Vamos ver a matéria, então? Vamos à próxima matéria aqui. Senadores criticam visita de Maduro ao Brasil com honras de chefe de Estado. Os senadores Eduardo Girão, do Novo, Jorge Seife, apresentaram em plenário ontem o voto de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil e de sua recepção no país com honras de chefes de Estado. Maduro está em Brasília para a cúpula dos líderes da América do Sul, que acontece hoje, e sua vinda provocou críticas dos senadores da oposição. Eu estou muito impactado com a chegada nesta madrugada, nesta noite de domingo, do presidente da Venezuela ao nosso território nacional. Digo isso porque é uma pessoa, um ditador, na minha opinião, claríssimo, que inclusive tem aí um pedido de extradição. Na verdade, ele está sendo procurado pelos Estados Unidos da América com uma recompensa de 15 milhões, segundo os americanos, por questão de tráfico de drogas. Nem na Argentina ele conseguiu entrar. O Nicolás Maduro, em vários outros países, é proibido de entrar. Mas no Brasil foi estendido o tapete vermelho, reclamou Girão ao apresentar a questão de ordem. 15 milhões. Fala pro Haddad de novo, que o Haddad vai repensar isso. Pô. Arrecadação. Brincadeira, minha parte tá aí, Juliana. Você falou que o pessoal ia estar reclamando, ia estar falando, e aí o pessoal vem e já coloca, nem na Argentina conseguiu entrar. Vai ser a notícia da semana. Detalhe, a ausência do presidente do Peru, que já estava fechando acordos, né, bilaterais, né, econômicos, com a China. Lembra dessa condição de ele estar conversando com a China? Falei, não vamos conversar. Não, eu com a China estou conversando já direto. Não tem o Mercosul para conversar, não tem nada, eu estou conversando direto. Então tem toda essa situação. E agora está aí o Senado se mostrando, óbvio, os senadores. Eu só não entendi a crítica ao Lula, tão somente, né? O ato de repúdio tinha que ser o Nicolás, né? Pois é. Eu acho que o Brasil faz seu papel institucional e como eu disse no começo do programa, de se reposicionar diplomaticamente. Porque o que a gente fez nesses últimos 4 anos foi fechar as 4 portas da fronteira e a gente não conversa com ninguém. Estamos brigados com todo mundo. Aliás, só quem era amigo do Brasil era o Donald Trump. Então nós estamos aí. Né? Então, assim, que ia começar o mimimi da oposição, é claro que ia começar. 15 milhões, Mas aí, então, Haddad, fica o recado, então. Você está pagando 15 milhões aí, manda levar o homem e arrecadar tudo pro Brasil. Espera terminar. A hora que for embarcar, fala pro jato direto. Mas eu estou até procurando aqui sobre isso, porque eu achei curioso, né? Eu comentei no primeiro bloco que até essa questão dos Estados Unidos, em 2022, depois que o Biden, né, assumiu a presidência, essas relações também estão sendo trabalhadas com os Estados Unidos, né, de uma forma mais branda, para tentar entender como é que essa figura, como é que a gente desmonta esse processo ditatorial que acontece na Venezuela. A gente não vive lá para saber o que é, o que não é, mas a gente tem as notícias, e são notícias pesadas, né? De gente que é torturada, de gente que tem os seus direitos, né? Os seus direitos constitucionais vedados, né? Proibiu-se A, B, C e D. E aí eu estava procurando aqui sobre isso, para saber se ele realmente está sendo procurado, porque eu quero esses 15 milhões para mim. Opa, mas ele não tem, aquele não está como chefe de Estado, não tem? Ele não tem, tem proteções, né? Entrou no avião, acho que o avião já é considerado solo venezuelano, acho que já aí já... Opa, 15 milhões, 10h29, vamos à próxima matéria. 15 milhões a mais no seu orçamento, olha só que maravilha, olha lá. Relator do PL dos planos quer proibir rescisão de contrato unilateral. O deputado federal Duarte Júnior, relator do projeto de lei 7.419 de 2006,
que propõe alterações na lei dos planos de saúde, informou ontem que irá apresentar o parecer no dia 7 de junho na Câmara dos Deputados. O deputado disse que irá seguir a proibição da rescisão do contrato unilateral pelos planos de saúde. A rescisão unilateral do contrato já é proibida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 51. Estabelece essa rescisão unilateral como cláusula nula de pleno direito, mas é importante consignar, ratificar a nova lei dos planos de saúde para que medidas como essa não possam ser realizadas e possam ser extintas, disse Duarte. Duarte participou da audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que debateu abusos das operadoras e o papel da fiscalização da Agência Nacional de Saúde. Foram colhidos depoimentos de usuários sobre o aumento abusivo de mensalidades, o descredenciamento massivo de clínicas e hospitais e o cancelamento unilateral por parte dos planos de contratos de pacientes em tratamento. E agora, José? 2006, nós estamos em 2023. Já se passaram aí mais de uma década em que se discute esse assunto. Olha só como funciona a morosidade, ou a burocracia, ou o trâmite. Eu não sei qual é o nome da, Juliana. Pois é, estou aqui procurando essa base da notícia aqui, porque é uma coisa que nos impacta, né? Bom, como ele vai apresentar só diretamente no nosso bolso, para quem paga plano de saúde, né? Isso impacta diretamente no nosso bolso. Agora, o que chama a atenção é a posição da ANS. Cadê? Não tem, né? Então, cadê? 2006 tô aqui procurando também. Vem sendo discutido. Então, tá aí, vamos ajustar, né? Vamos fazer a lei prevalecer. Só que assim, 7 de junho, até lá, muita água pode rolar. Vamos aguardar, né? Agora, já que ele deu uma data, vamos aguardar para a gente poder trazer mais informações para todo mundo. Mas é algo não adianta, porque assim, não dá para contar com nada certo ainda, né? Tem votação, como diria Gênio Quadros, forças ocultas. Interesses múltiplos. Forças ocultas. Tudo isso pode acontecer até dia 7. Mas vamos ver. E lógico, o plenário é soberano, né? Vai no plenário, vota o relator, segue o voto individual e com a consciência de cada um, né? Com os interesses de cada um. E tudo isso nasce por quê? Pelo preço abusivo. Não, e tudo isso nasce lá atrás, numa composição de saúde pública que não tem o atendimento devido e as pessoas migram para o plano de saúde. Sim. Então, o plano de saúde existe porque o governo não atende de modo satisfatório a toda a população. Então, cria-se o plano de saúde. Quando você não se estabelece, abre concorrência. 10h33, estou errado? Boa. Vou adotar essa frase para mim. Vai adotar? 10h33, vamos a mais... Estou sendo pragmático, não, Maria Clara? Vamos a mais uma matéria. Vamos conhecer o golpe do reembolso, nova prática em clínicas e laboratórios. Olha aí o problema, minha gente, olha aí o problema. Clínicas e laboratórios estão praticando um novo tipo de fraude com beneficiários dos planos de saúde. Os estabelecimentos oferecem aos clientes consultas, exames e outros procedimentos gratuitos em troca de uma cessão de crédito, ou seja, o usuário transfere para a instituição os direitos pelo reembolso. Na hora de fechar o negócio, a clínica pede ao paciente o login e a senha do sistema do seu cadastro no plano de saúde. O sistema é acessado, então, de modo ilegal para a solicitação do reembolso. E, na hora em que o valor cai na conta do beneficiário, a clínica emite boletos ou solicita o repasse da quantia por transferência bancária. Para combater a prática, os planos de saúde acionaram a Justiça, que autorizou que eles recusem qualquer tipo de pedido de reembolso que não vier acompanhado de comprovante de pagamento do beneficiário. Além disso, clínicas e laboratórios não podem mais solicitar aos clientes o login e a senha, nem solicitar um reembolso em seu nome. A multa para quem descumprir a ordem é de R$50 mil por ato. Em entrevista, Vera Valente, diretora executiva da Fena Saúde, explica que ceder seus dados para as clínicas e laboratórios em troca de benefícios é como dar um cheque em branco.
As informações podem ser usadas, por exemplo, para alterar a sua conta bancária vinculada ao reembolso ou para solicitar reembolso de procedimentos não realizados. A fonte é a Folha de São Paulo. Mês passado nós falamos aqui na questão dos valores do pagamento para as clínicas do plano de saúde, para fornecedores, que existiam faturas de 6 meses para pagamento, faturas em que as operadoras atrasavam 3 meses e depois atrasavam mais 6 meses. E isso tudo estava deixando a situação muito grave no sistema de saúde, né, no sistema particular, nos planos de saúde. E agora está aí trazendo mais uma situação que envolve fraude. Fraude. Eu digo para você que eu sou bonzinho, mas na verdade eu quero o seu login e senha. E aí o reembolso foi emitido. Quer dizer, não dá só para dizer que está proibido. Não, tem que colocar na justiça, meu Deus do céu. Nossa, não é fraude. Quando você me mandou as pautas de hoje e eu li isso, eu achei um absurdo tão imenso. Eu falei assim, a gente está com pautas coligadas hoje, né? Fala da MP, fala do PL, da questão do plano de saúde, e aí me vem essa bomba, que é um absurdo sem tamanho, que é a legalização do roubo, da enganação, da apropriação indevida, que as pessoas trabalham e tem um problema de saúde, vai passar pelo médico, vai passar por um procedimento clínico, enfim, laboratorial, e a pessoa é roubada. Que isso? Eu estou te ajudando. Não, me ajuda aqui que eu te ajudo aqui, eu vou te ajudar, gente. Não se preocupa não, que é lei de Gerson. A lei mais aplicada no país é a lei de Gerson. Então, que bom que agora essas coisas estão vindo à tona e estão sendo aí estabelecidas multas, sanções mais sérias para que esse tipo de prática não exista. Porque imagina, para você o despautério que é. A FENAT é multa de 50 mil. Gente, isso não é multa, isso é crime. Ela pode multar, mas aí, agora tem que sair. Não, assim, a multa é uma coisa, mas a investigação sobre e a punição sobre quem praticou o crime tem que existir. Tem que existir. Não, você vai multar. Você tem que multar e encaminhar ao MP. Opa, nós vamos multar e encaminhar a denúncia, porque não dá para... Né? Tem que seguir. Nossa, que absurdo. 10h37, próxima matéria. Terça-feira está de frio, mas as matérias estão quentes. O avião. Damares confirma que o tio é dono de avião que transportava 290 quilos de maconha. Em nota divulgada à imprensa ontem, a senadora Damares Alves, do Republicanos, confirmou que o avião com 290 quilos de skunk, uma espécie de maconha concentrada, pertence à Igreja Quadrangular do Pará, liderada pelo ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson, tio da parlamentar. Isso mesmo, é Bengtson, tio da parlamentar. A senadora Damares Alves confirma que o ex-deputado federal e seu tio sobre a operação realizada pela Polícia Federal em Belém neste final de semana. A senadora tomou conhecimento ontem pela manhã através da imprensa e disse em nota, segundo Damares, a própria igreja que fez a denúncia para a Polícia Federal. O avião foi apreendido pela Polícia Federal na manhã de sábado no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. Estava sendo usado pelo ex-deputado e pastor Josué Bengtson, tio e padrinho político da senadora Damares Alves. Ele é secretário executivo da Igreja do Evangelho Quadrangular, que assumiu a propriedade da aeronave. De quem é o avião? É da igreja. E de quem é a droga encontrada? Não se sabe, ninguém viu. O piloto foi liberado? Foi liberado. Não foi constatado nenhum envolvimento do piloto. Eu estava lendo uma outra matéria sobre esse assunto e comenta-se que uma determinada pessoa tinha pedido para que uma carga fosse conduzida de uma cidade para outra e que se tratavam de produtos, de peças para agricultura, de maquinários de agricultura. E aí, de repente, descobrimos que não era, e parece que a denúncia foi feita pelo próprio pessoal que trabalhava ali na questão do avião, né? Assim, da empresa que presta serviço para a igreja, enfim, para a pilotagem do avião. O avião é da igreja, então os funcionários que tomam conta do avião, o piloto, o pessoal ali... esses que identificaram que tinham alguma coisa estranha. Mas chama atenção, né?
da audácia de quem mandou essa carga, esse presente de grego, e principalmente vincular aí essa questão do tio da Damares, que foi caçado, inclusive, viu? Ex-deputado, foi caçado. Ex-deputado caçado. Enriquecimento ilícito, é isso? Enriquecimento ilícito na máfia das ambulâncias. Olha só. Estudei o caso porque é curioso, né? E quando fala da Damares, a gente sabe que é uma figura polêmica, né? Então a gente tem que estar atento que não só ela é polêmica, como a atuação dela nos diversos campos também tem Ilha de Marajó e tudo mais, né? Reservas, né? Então. Como é que agora, foi? Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó, pois é. Assim, cada semana é uma pérola nova. Cada semana um flash. Agora nas alturas, né? Nas alturas. Então, José, como é que fica agora? Porque foi apreendido 290 quilos de quem é. Para onde ia? De quem eram as peças. Eu fui procurar para ver se eu descobria a procedência, para onde que ia, para onde isso não aparece. Eu entendi muito bem o caso. Parece que o pessoal aterrissou e chamou a Polícia Federal e falou: tem um negócio estranho aqui. Ou na hora de passar na alfândega, alguma coisa. Não sei, isso não deu para apurar ainda, né? Porque o assunto é polêmico, mas de qualquer forma, isso é de uma audácia. O pessoal deve quadrangular essa situação toda aí. Tomara que sim. Para chegar aí, de fato, quem é o responsável. A equação é quadrangular, né? É, quadrangular. Nossa. 10h40, nem a igreja escapa. 10 horas e 41 minutos. Temos uma matéria, Maria Clara? Vamos à próxima matéria. Vamos voando para a próxima matéria. Festival Internacional transforma Santos na capital da dança em junho. De 7 a 11 de junho, Santos receberá a 9ª edição do FIDFest, Festival Internacional de Dança. O evento terá participação de mais de 9.000 pessoas, entre elas cerca de 2.200 dançarinos vindos de várias partes do Brasil, que marcarão presença no Teatro Municipal Brás Cubas. Os ingressos antecipados custam R$ 20 a R$ 35. O evento, que integra o calendário oficial do município, é organizado pela Associação de Dança do Litoral Paulista, a DALPA, com a direção dos experientes produtores culturais Juliana, Luiz e André Santos. Referência internacional, o FIDFest contará com as apresentações de dançarinos de Americana, Campos do Jordão, Cordeirópolis, Cubatão, Franca, Guarujá, Guarulhos, Itanhaém, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Praia Grande, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Suzano, Anápolis, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Curitiba e Santa Luzia. Tá aí, FIDFest. A Juliana já participou conosco aqui, o André Santos é comentarista das sextas-feiras conosco aqui, e que maravilha que vem o FIDFest, o Festival Internacional de Dança, né? E até jurados, está vendo jurados de fora também, e é muito legal isso. Parabéns para o André, parabéns para a Juliana. É um trabalho, é um reconhecimento do trabalho, né? Isso é importantíssimo. Com certeza. É uma alegria falar dessa matéria, porque o trabalho que a Ju Luiz e o André fazem na dança já é conhecido há muito tempo. Cada um, quanto bailarino, quanto coreógrafo, e agora como produtores do FIDFest, que consolidam uma marca. O FIDFest hoje é um dos principais festivais de dança da nossa região, que tem essa preocupação de acolher todos os estados, de trazer coreografias de fora e de permitir que os principais destaques do festival façam um intercâmbio lá fora. Então, geralmente, seleciona melhor bailarino, melhor bailarina, para ir ao exterior. Se eu não me engano, é o Festival de Livorno, que o pessoal vai lá para ter um intercâmbio. Isso é muito forte, né? E assim, são 2 cubatenses produzindo o seu trabalho na cidade vizinha. Isso chama muita atenção pelo acolhimento que a cidade de Santos deu ao FIDFest, colocando no seu calendário oficial, destinando recursos, fazendo com que o festival se consolide numa marca importante. Mas eu preciso dizer aqui o quanto seria bom
também nós consolidarmos as marcas dos festivais que acontecem aqui na cidade. Aí eu preciso falar também do festival que a Ju organiza, que é o Cubatão em Dança, que também tem a mesma preocupação, que também tem a mesma grandiosidade e que agora vai acontecer no próximo semestre, eu só não sei dizer a data exatamente, com recursos de emenda parlamentar. Mas é importantíssimo a gente dizer o quanto o Cubatão é forte na dança. O trabalho da Companhia de Dança de Cubatão, o trabalho do conservatório, dos grupos que compõem, né, dos alunos que compõem o conservatório, as diversas academias de dança que a cidade tem e que participam do FitFest, né, tem o seu espaço garantido, a Arabesque Estúdio, a Dançarte, enfim, se inscrevem, mobilizam os alunos, os pais ajudam, a comunidade da dança é lindo de você ver um festival. Eu faço muito festival de dança porque sou iluminadora do setor, né? Assim, aqui na Baixada o pessoal sempre me prestigia chamando para trabalhar. E é lindo demais você ver, assim. Você chega no teatro, Márcio, e aí você vê a mãe fazendo o cabelo da filha, arrumando figurino, a outra colega passando a determinado trecho da coreografia num canto, uma correria de figurino para lá e para cá. E o quanto os pais se envolvem na carreira dos filhos. Isso é muito bonito de você acompanhar. Há uma comunidade muito unida nesse sentido. E o FitFest só tem a projetar ainda mais a dança da nossa região e a projetar esses talentos, que são inúmeros, espalhados na Baixada Santista. A gente tem a Balé Jovem de São Vicente, que é um balé cuidado ali pela Sabrina e pela Jéssica, que é um trabalho incrível que elas fazem lá com jovens em São Vicente. E por aí vai. A Escola de Bailado de Santos, enfim, todos se envolvem. Todos se apresentam no FitFest e são dias assim em que a dança toma destaque em toda a região. É um trabalho de êxito, de sucesso. Parabéns, Ju, parabéns, André, pelo excelente trabalho que vocês fazem e por enaltecer a dança e principalmente por serem da nossa cidade e não desistirem do trabalho de vocês e conseguirem consolidar uma marca tão importante como é o FitFest em Santos. Aí, FitFest acontecendo a partir do dia 7, semana que vem, né? Nós vamos estar falando mais sobre o assunto aqui no decorrer da semana. E, claro, sexta-feira, quando o André estiver aqui, com certeza o assunto está em pauta. 10 horas mais 47 minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, 3 projetos em pauta, né? E há uma discussão hoje. Além de sessão, hoje é dia também de greve, né? Sim. De greve sim. Dos servidores da área de educação, né? Tem essa situação também aí, há toda uma divergência, uma convergência, toda uma situação que envolve essa questão da greve. Não temos informações mais concretas sobre isso, só de que há uma mobilização de greve junto aos servidores da educação, aos professores. Vamos aguardar então os desdobramentos disso e mais uma vez paralisação, mais uma vez os alunos que acabam sofrendo com isso, as famílias acabam tendo uma dificuldade em seus filhos na escola, pais que trabalham, que dependem do sistema municipal de ensino para que as crianças possam ficar, eles possam ir trabalhar, toda uma situação que a gente está cansado de falar aqui. Parece que depois que aprovado o Acelera Cubatão, o negócio começou a andar de marcha ré. Pisou-se no freio e está andando de marcha ré. Porque depois de tanto tempo de pandemia, prejuízo na educação, que é claro, é evidente, e toda essa situação ainda para retomada de uma condição, quer dizer, vamos ver como é que vai ficar o produto final, que é a educação do aluno. Não sou favorável a políticas contrárias à valorização do servidor, muito pelo contrário. O que é de direito tem que ser pago e tem que ser realmente exercido. Ponto. E principalmente, esse prejuízo ao aluno tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Juliana, você que é mãe de aluno também. Da rede, a gente se preocupa, né? E que o que eu posso dizer é que, acompanhando o dia a dia da escola, o que a gente quer, quanto mãe de aluno, é ver as escolas com as melhores estruturas, os professores atentos ao seu trabalho e colaborando para o desenvolvimento dos nossos filhos. E, claro, na questão trabalhadora, o que é devido tem que ser cumprido.
e que ache um espaço de negociação entre a administração pública e a classe para benefício de quem é atendido, que são os nossos mais de 16 mil alunos na rede municipal de ensino. Então, fica o nosso pedido, enfim, o nosso voto de que se encontre uma solução que se atenda à classe e que, em benefício dos alunos, isso não seja, né, mais penalizado, porque é a rede mais penalizada, né, que acaba ficando aí o dia sem a aula, os pais sem conseguir levar o trabalho com quem deixar. A gente sabe que é uma paralisação parcial, parte dos professores aderiram, parte não aderiram, isso faz parte, a greve é entendida, né, como um direito também do trabalhador de reivindicar, e isso é legítimo. Então, acho que o que a gente pode dizer sobre isso é que haja um ponto de encontro e de diálogo justamente para que se restabeleça a normalidade do serviço de ensino. 10 horas e 50 minutos, estamos chegando ao finalzinho, mas antes, Juliana, Lei Paulo Gustavo. Gente, notícia boa chegando. Foi regulamentado agora em maio a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de apoio à classe artística de todo o país, recursos que estão sendo distribuídos para os estados e para os municípios. Em Cubatão, a gente tem feito um trabalho de organização da chegada desses recursos junto à administração pública, mas principalmente estabelecendo um diálogo franco e direto com o Conselho Municipal de Política Cultural, que é um dos principais braços que se envolvem na transmissão desses recursos, porque eles são operados pelo Fundo de Cultura da nossa cidade. Isso vai em um programa, viu, Márcio, para a gente poder contar tudo sobre o que é essa lei, de que forma que os artistas podem ser beneficiados. A Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural vão trabalhar nesse cronograma de ações para divulgar reuniões, audiências públicas, para ouvir a comunidade artística de que forma que esses recursos que vão chegar a Cubatão podem ser distribuídos e podem atender a classe artística no maior número possível. Então, se você é artista ou se você conhece um artista da nossa cidade, nos próximos dias a gente reabre os cadastros municipais de artistas e de espaços culturais, entre outros cadastros que a gente está tentando fazer um mapeamento regional, Márcio, de quantos artistas existem, quantos espaços culturais existem, quantos grupos, grupos informais, grupos legalizados, entidades artísticas, para a gente entender esse painel regional e, principalmente, entender a nossa cidade, as principais necessidades da nossa cidade. É uma lei que vem a modelo da Lei Aldir Blanc, que foi implementada em 2020. É uma discussão que nasceu já em 2021 e que, o ano passado, se tornou uma lei federal, com muita luta do parlamento brasileiro, com muita luta dos artistas, e que agora foi, de fato, regulamentada e os recursos já começam a chegar a algumas cidades que apresentam o seu plano de ação. A gente tem um prazo até 17 de julho para encaminhar esse pedido dos recursos. Os recursos chegam na cidade logo depois que é aprovado esse plano de ação, e aí a cidade vai emitir editais, vai realizar mais reuniões, vai cadastrar as pessoas para que todos possam receber, mediante, claro, a comprovação de atuação na área artística, de projeto, né? Qual projeto que você quer desenvolver para que a gente reaqueça o setor cultural. A Lei Aldir Blanc, quando foi feita em 2020, foi uma lei para ajudar os artistas naquele momento emergencial da pandemia. A Lei Paulo Gustavo tinha esse mesmo critério, mas com o desenrolar, né, e a demora, a morosidade que foi dentro da gestão anterior nacional de discutir e aprovar a lei, foi vetada pelo presidente Bolsonaro na época e foi derrubado o veto com o Congresso Nacional em quase que unanimidade. Cheguei a falar aqui no programa sobre isso. E agora é o momento de operacionalizar essa lei. O Ministério da Cultura tem trabalhado fortemente, Márcio, nessa construção, fazendo visitas nos estados, dispensando materiais, tutoriais, enfim, tem sido um trabalho muito forte para orientar os gestores das cidades e dos estados e orientar os artistas, mobilizar. A gente quer apoiar aquele que já faz, mas reconhecer aquele que ainda não foi visto, que não foi encontrado, que não foi mapeado. Então, esse trabalho
trabalho, ele tem muitas mãos. Ele nasce na administração pública, ele conversa com o conselho, que é o principal elo de ligação que a gente tem com a sociedade civil, mas ele precisa ramificar, ele precisa chegar em todas as pontas. A lei vai atender 2 segmentos, né? O audiovisual de forma separada, a maior parte dos recursos é para o desenvolvimento da produção audiovisual, e outra parte para os demais segmentos, que eu gosto de dizer que são as múltiplas artes que a gente tem. Então, a gente tem 2 recursos chegando no município, por agora, até junho, agosto, e tem a previsão da Lei Aldir Blanc II, que é uma política nacional de distribuição de recursos e que deve também ser regulamentada no segundo semestre. Então, tem notícias boas. A lei, Paulo Gustavo demorou um pouquinho para sair, mas ela chega para reparar de vez todos os impactos que a pandemia causou no setor cultural. E, a partir de agora, é muito trabalho, muita conversa com os diversos segmentos, ouvir a classe artística da cidade de Cubatão, para que a gente possa operar esses recursos da melhor forma possível. Então, fica o convite aqui mesmo, e vai acompanhando aqui no Márcio, que eu tenho um carinho imenso por esse programa e sei que a gente pode contar para trazer as informações, para divulgar todas as ações que a Secretaria, que o Conselho estão fazendo em benefício da lei, porque ela é, de fato, muito importante e reparadora para a classe cultural. Lembrando que o que a Juliana fez foi um recorte da cidade de Cubatão, mas, na verdade, é um recorte para você pedir na sua cidade. Você que é um agente cultural, você que é um artista, você que é um produtor de audiovisual, vá à sua cidade, vá à secretaria ou diretoria, vá ao órgão da cultura, o órgão público da cultura, e procure saber o que a sua cidade está fazendo, se preparando para essa nova realidade com a lei do Paulo Gustavo. Então, a Juliana fez um recorte e que, na verdade, você deve fazer também na sua localidade. Não importa o tamanho do seu município. A lei é nacional e todos são beneficiados. Então, faça o seu recorte. Pega as informações, como a Juliana falou, nós vamos estar sempre falando disso aqui, que isso é promover a cultura. E você é um agente de promoção cultural, com certeza. Produção e promoção, né, Juliana? Perfeito, Márcio. Essa chamada também aos ouvintes, né, aos espectadores que nos acompanham de outros municípios aqui na Baixada Santista. A gente tem tido um diálogo muito forte com os demais gestores. Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande já começaram também os seus trabalhos. E a gente tem que ser ajudado mutuamente, sabe? Existe um trabalho conjunto aqui dos gestores de cultura da Baixada Santista, que é muito intenso e que está nesse lugar de dialogar com a sociedade civil, de entender as necessidades e de executar e não deixar de frisar a importância que é essa lei agora com o Ministério da Cultura funcionando. Sim. A Lei Aldir Blanc, quando aconteceu, nós não tínhamos o Ministério, era uma secretaria especial, e muitas vezes a gente não encontrava as informações necessárias para executar bem a lei. E executamos. Agora, imagine com todo o aparato, todo o cuidado e atenção que o Ministério tem tido e entendido que precisa chegar nos maiores municípios e nos menores municípios. Em todo o território nacional. 10 horas mais 58 minutos. Uma terça-feira de boa notícia, né? Finalizamos com uma boa notícia. Juliana, chegamos ao finalzinho. Depois de todas as porradas que foram hoje, né? Sempre agradecendo a você pela oportunidade da gente participar aqui. Também agradecendo a todos que nos acompanham sempre, que multiplicam, que acessam, que visualizam as opiniões que a gente tem aqui no programa. Só posso agradecer por esse canal aberto e até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, 10h58, agradecendo Juliana Souza, agradecendo Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho tem um recorte. E atenção, hoje, daqui a pouco sobe também o panorama de ontem, que falou sobre essa questão de feminicídio, políticas públicas e igualdade. Nós falamos ontem no panorama. A participação foi de Patrícia Luz e Elenita Barbosa. Elenita, que faz parte do Sorpitimistas. Então o programa sobe hoje no nosso canal no YouTube e também no site, você vai poder ter acesso. Acesse, curta, compartilhe, comente, dê a sua opinião. Afinal de contas, esta é a sua rádio virtual. Excelente terça-feira, tem sessão hoje a partir das 18 horas na Câmara Municipal. Acompanhe, afinal de contas, você é o quarto poder. Fique com Deus e até amanhã.
com mais um Virtual News, se Deus quiser. Agradecer a Maria Clara, agradeci, né? Muito obrigado. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.